Meus queridos amigos, amados irmãos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos comentar a lição de número 5, que tem o tema O Juízo contra Sodoma e Gomorra. Esse texto ele é baseado em Gênesis, capítulo 18, aonde, além dessa temática sobre o anúncio do juízo de Sodoma e Gomorra, nós vamos também encontrar nesse texto a hospitalidade de Abraão e a confirmação da promessa relacionada ao nascimento de Isaque, da qual Deus havia prometido cerca de 25 anos para Abraão, quando convidou para que saísse da sua terra, do meio da sua parentela, da casa do seu pai, para um local que ele o mostraria. Então nós vamos encontrar aqui no capítulo de número 18, o texto iniciando que Deus visita o que? Abraão. Então Deus é um Deus que se revela, é um Deus que se comunica, que quer se relacionar com o seu povo, com aqueles que são seu. Abraão já havia tido outras experiências, mas agora o próprio Deus vem até a sua casa. Nós vamos ver essa figura desses 3 mensageiros. Nós vamos entender dentro do texto estudado que um desses personagens é o próprio Senhor, que se manifestou, algumas manifestações, nós vamos ver teofânicas de Deus no Antigo Testamento, aonde ele se revela na manifestação de pessoas. Então entendemos que o horário, o texto diz que era aonde o sol mais ardia. Então entendemos que é entre meio-dia e 1h. É o contexto dessa visita. Então, primeira coisa que nós temos que entender aqui, nós temos que estarmos disponíveis e sensíveis à presença de Deus. Porque Deus não escolhe horário, Ele não escolhe tempo para se manifestar com seus filhos. Então, esse horário era um horário impróprio para que as pessoas estivessem viajando, estivessem praticando algumas atividades devido à situação do tempo. Mas Deus está além do tempo. Então, Abraão, quando ele vê esses personagens se aproximando, nós vamos ver Abraão revelando uma atitude de respeito, uma atitude de prontidão para servir. Então, isso nos dá o exemplo que nós temos que ser respeitoso com todas as pessoas. Temos que estar sempre pronto a servir o nosso próximo de uma maneira que Deus se agrade das nossas atitudes, porque essa é a vontade de Deus para todos os homens, que nós venhamos ter um relacionamento de respeito, um relacionamento de amor para com todas as pessoas. E quando ocorre essa visitação, nós vamos ver que a atitude de Abraão é de convidar os seus visitantes, esses 3 personagens, que ele vai entender posteriormente que é o próprio Deus que ali se apresentou a ele. Nós temos que estarmos prontos para exercer a hospitalidade para com os outros. Então, Abraão, quando ele encontra esses personagens, era comum naquele tempo a pessoa ela se curvar, mostrar um respeito, uma reverência com aqueles que ali estão chegando. Abraão, ele convida esses personagens para ali se descansar
e ele manda que Sara faça o que? Ali uns bolos, e ele se apressa também para matar o que? Um cordeiro, né? Traz leite, ele trata bem. Então nós vamos ver o papel da hospitalidade, ela é do casal, ela é da família. Então todos precisam demonstrar o que? Essa virtude espiritual que Deus deseja dos seus filhos. Então, quando Abraão se propõe a falar com Sara, nós vamos ver ali a comunhão entre os dois, a obediência de Sara, porque a fé dentro da família, ela precisa caminhar junta, estar unida. Então, nós vamos encontrar isso ali na vida de Abraão e Sara, porque enquanto ele acolhe ali aqueles personagens, nós vamos ver que Deus confirma a promessa a Abraão de que ele teria um filho com Sara. Nós vamos ver que a reação de Sara, ela foi a mesma de Abraão em capítulos anteriores, né? Abraão ri, Sara também, ela ri diante de uma promessa extraordinária, porque o texto diz que ela já havia cessado o costume das mulheres. Então, além da sua esterilidade, nós vamos ver agora, né, o amortecimento do seu corpo. E quando ela ri, aqui nós vamos ver que mesmo ela não estando presente, ela estando atrás ali da tenda, né, da porta ali, nós vamos ver que Deus conhece profundamente o que é o nosso coração. Deus conhece todas as coisas. E Deus, ele vai reagir a esse riso de Sara, né? Onde eu creio que não seja um riso de incredulidade, mas de ver o que a sua situação aqui, o que as pessoas falariam que de uma velha ela gerar filhos, né, sendo estéril, e agora ela já estando já com seu ventre amortecido. Mas as limitações humanas não impedem o agir de Deus. Deus é fiel para cumprir as suas promessas e não há impossibilidade para eles. Então a nossa fé, ela precisa estar centrada na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é poderoso para cumprir as suas promessas e para realizar grandes feitos na nossa vida, mesmo diante de obstáculos e de dificuldades que nós possamos encontrar na nossa jornada. Então, diante dessa revelação, desse anúncio de que nasceria o menino, porque aí vai, ó, daqui um ano, daqui um tempo, eu vou te visitar, né? E você estará com o menino nos braços. É claro que eu estou parafraseando o texto. Então, após isso, nós vamos ver que dois personagens eles saem. E o Senhor permanece ali junto com Abraão. E a continuação da revelação, ela vai ser estendida a Abraão, que tinha uma intimidade, tinha uma comunhão com Deus. Então Deus sempre quis se relacionar de uma maneira íntima com os seus filhos. E vemos que Abraão, ele tem essa comunhão, ele tem essa intimidade com Deus. E Gênesis 18 vai nos apresentar dois aspectos do caráter de Deus. Deus é fiel, cumpre aquilo que fala, e Deus também, ele é justiça, ele é justo. Deus é tão bom quanto quão justo. Então, esse episódio, nós vamos ver que o anúncio da destruição ali de Sodoma e Gomorra é fruto das escolhas do homem de semear aquilo que ele quer plantar. A lei da semeadura, ela é livre. Você faz o que bem quiser. Só que a ceifa, ela vem, ela chega. Porque tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então,
A sociedade ali de Sodoma e Gomorra era uma sociedade totalmente corrompida, voltada à imoralidade, à perversidade, e nós vamos aprender que dentro dessa escolha, Abraão e Ló, quando eles se separam ali devido àquela questão de falta de pasto ali para os seus animais e a contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, e eles vão se dividir, eles vão se separar. E Ló, ele vai escolher o quê? O lado ali das campinas, ali de Sodoma e Gomorra. O que nós temos que entender aqui, que o texto diz que Sodoma e Gomorra, os homens ali eram grandes pecadores contra o Senhor. Então Jó, ele sabia disso, né? Ele sabia disso, mas ele estava disposto a desfrutar dos benefícios daquela região. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nem sempre aquilo que parece ser bom é algo que nos levará a uma felicidade plena. Ló, ele era um homem justo, e ele cria no seu coração que ele não se deixaria se contaminar com as práticas abomináveis ali daquele povo, ali daquela comunidade. Mas e a sua esposa e suas filhas? Tinha a mesma firmeza que ele? Então, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque ela pode trazer prejuízo para toda a nossa família. Então, era uma região totalmente pecaminosa, e essa iniquidade chegou até o trono de Deus. E Deus não julga de uma maneira precipitada como o homem, né? O juízo de Deus, ele é sempre justo e sempre fundamentado na sua palavra. Como diz o profeta Naum, Deus é tardio em irar e grande em benevolência e misericórdia. Deus é longânimo. Porém, ao culpado, o Senhor não tem como inocente. Então, é o que nós falamos, aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, aquela geração ali, eles tiveram tempo de se arrependerem, né? Tiveram tempo de aproveitar e ter uma mudança, mas eles não entraram neste caminho. Bem como o juízo vindouro é vindo sobre toda a humanidade. E o homem, para que possa escapar desse juízo, é necessário que ele aceite a Jesus Cristo e ele ande nos seus caminhos, porque o Senhor, ele vem para arrebatar a sua igreja. E após o arrebatamento da igreja, nós vamos ver que haverá um tempo de juízo sobre a humanidade por causa das suas práticas pecaminosas, abomináveis, perversas contra os outros. E Abraão, quando ele ouve do Senhor essa questão de que haveria ali o agir de Deus contra Sodoma e Gomorra, Abraão se coloca na brecha para interceder, para que o justo fosse preservado, para que ele não fosse consumido e destruído junto com o ímpio. E ele fala, Senhor, se tiver 50 justos lá, tu vai destruir a cidade? Deus fala, não. Aí ele vai persistir na oração. Se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, Deus fala, se tiver 10 lá, eu não destruirei por amor a esses 10. Então, apesar da intercessão de Abraão, nós vamos ver que a maldade lá em Sodoma e Gomorra, ela era profunda, ela era generalizada, ela estava totalmente enraizada dentro daquela sociedade que já não havia mais jeito. Como diz o nosso querido pastor Eduardo, né? O pecado lá era como água derramada sobre
as calçadas. Então era uma prática totalmente terrível, né? Totalmente terrível. E nós precisamos entrar neste caminho, interceder pela nossa nação, pelo nosso país, para que as pessoas possam se converter, possam abandonarem o caminho da perversidade, o caminho da iniquidade e venham se render a um Deus que é amor, mas também é fogo consumidor. Então, o juízo de Deus, ele já se manifesta diante da história. Nós temos a questão lá do dilúvio. Aquela geração viveu alienada, afastada de Deus. E Deus deu um tempo de oportunidade. Chamam a família e nós vamos ver que eles abraçam a fé, a esperança. Mas os outros, embora, creio eu, que muitos trabalharam ali na arca, estiveram presentes ali com Noé e seus filhos, mas não se arrependeram, não voltaram para Deus. Então a extrema corrupção de Sodoma era uma consequência grave para aquela comunidade. E Deus, ele é tão bom quanto tão justo. Então Deus é amor, mas Deus também é justiça. E essas duas coisas faz parte do caráter de Deus, são iguais. Então esses juízos são advertência para a humanidade, para que ela possa se arrepender. Porque Sodoma e Gomorra era uma cidade próspera, no sentido material. Mas a prosperidade material, ela não garante a retidão moral. Eles eram perversos. Então a sociedade em toda, ela foi corrompida e abandonaram os princípios morais estabelecidos por Deus, estabelecido pela uma sociedade. E os anjos, eles entram em Sodoma e Gomorra. E a moralidade era tão grande que Ló, ele leva aqueles personagens para a sua casa e diz que todos os homens ali da cidade, olha só, do pequeno ao maior, vai até a residência de Ló e querem praticar o que? Uma relação sexual com aqueles personagens que ali estavam. Olha a situação. Ló, no momento de desespero, eu creio que não teria coragem de fazer isso, mas no momento de desespero ele disse, olha, eu tenho aqui 2 filhas, elas são virgens, vocês podem fazer o que bem quiser com elas, mas não pratiquem esse ato abominável com esses 2 homens. Mas eles resistiram e falaram, não, agora nós vamos fazer um mal pior a você e a sua família. E aí há a intervenção divina. Aqueles homens, eles ficam cegos, eles perdem o rumo da porta e eles não conseguem praticar nenhum mal ali para Ló. E a orientação para Ló é o seguinte, se tiver mais gente, tiver mais parente, você chama e foge da cidade, porque ela será destruída. E os 2 genros de Ló não acreditaram na história. Não quiseram seguir o caminho ali do seu sogro. Nós vamos ver que há uma certa dificuldade das filhas e da esposa de sair do local, porque os anjos têm que apertar com eles, pegarem eles pela mão e arrancarem eles ali. Olha só o ato de misericórdia de Deus. Os anjos arrastam eles para fora e colocam eles para fora da cidade. E ali fora da cidade fala, olha, fugi para o monte e vocês não olhem para trás, porque a cidade será totalmente destruída. Então a ordem divina era não olhar para trás, era olhar para cima, olhar para o alvo. E nós sabemos que o alvo é Cristo. Temos que estar com nossos olhos fixados nele, porque nele vem o nosso socorro, vem o nosso livramento, vem a nossa salvação. E a esposa de Ló,
que escapou do juízo da cidade, porque ela não estava lá. Mas ela foi alcançada pelo juízo de Deus, que se transformou em uma estátua de sal por causa da desobediência. Ela olhou para trás. O seu coração estava lá em Sodoma, em Gomorra, estava nas coisas materiais. E o nosso coração precisa estar centrado nas coisas que são de cima. Temos que trabalhar, temos que cumprir as nossas obrigações aqui nessa terra, mas o nosso coração precisa estar firmado em Deus. Então, a nossa jornada, o que nós aprendemos, que Deus exige o quê? Uma decisão. Temos que ser fiel a Ele e obedecer o que? A sua palavra. Então, temos o que? Esse exemplo de Ló, que nos alerta. Deus deu um grande livramento para ele, porém a sua esposa se perdeu no caminho. Mesmo livre da cidade, se perdeu no caminho. Então que Deus continue guardando o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, para que no grande dia nós sejamos dignos de ouvirmos o toque da trombeta e sermos arrebatados. Então, nosso vídeo hoje ficou um pouco meio extenso, mas é isso que nós temos para hoje. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até uma próxima oportunidade. Deus assim permitindo, fique na paz do Senhor Jesus.